Lições Diárias da Bíblia com o pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quarta-feira, dia 8 de outubro, e o tema do estudo de hoje é Valores Conflitantes. A passagem bíblica que baseia nosso estudo é Josué, capítulo 9, do versículo 1 ao 4. E aqui a palavra de Deus nos diz o seguinte: E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados. O capítulo 9 de Josué começa nos informando que os reis cananeus, que governavam pequenas cidades-estados, decidiram criar uma coalizão contra os israelitas. Por outro lado, os habitantes de Gibeão decidiram fazer uma aliança com Israel, para enganar os israelitas e conseguir uma aliança com eles. Os gibeonitas fingiram ser embaixadores de um país estrangeiro. De acordo com Deuteronômio, capítulo 20, do verso 10 a 18, Deus fez uma distinção entre os cananeus e os povos que viviam fora da terra prometida. A palavra é traduzida como astúcia, que nós lemos em Josué, capítulo 9, verso 4. Pode ter dois sentidos. O sentido positivo, indicando sabedoria e prudência, ou negativo, envolvendo intenção criminosa. E vemos exemplos disso em Provérbios, capítulo 1, verso 4, capítulo 8, versos 5 e 12, Êxodo 21, verso 14, 1 Samuel 23, verso 22 e o Salmo 83, verso 3. No caso dos gibeonitas, por trás de sua ação traiçoeira, havia a intenção menos destrutiva de autopreservação. O discurso dos gibeonitas é surpreendentemente semelhante ao de Raabe. Ambos reconheceram o poder do Deus de Israel, admitindo que o sucesso de Israel não era simplesmente um feito humano. Em contraste com outros cananeus, eles não se rebelaram contra o plano de Yahvé de conceder a terra aos israelitas, afirmando que o próprio Senhor estava expulsando aquelas nações diante de Israel. As notícias da libertação do Egito, bem como a vitória sobre Og e Seom, levaram Raabe e os gibeonitas a buscar uma aliança com os israelitas. No entanto, em vez de reconhecer totalmente sua disposição de se render ao Deus de Israel, como Raabe havia feito, os gibeonitas recorreram a um subterfúgio. A lei de Moisés apresenta orientações sobre como conhecer a vontade de Deus em casos como esse. E essas recomendações estão em Números capítulo 27, do verso 16 a 21. Josué deveria ter perguntado sobre a vontade do Senhor e evitado o engano dos gibeonitas. O dever fundamental de um líder de Israel, bem como de qualquer líder cristão, é buscar a vontade de Deus. E isso está escrito em 1 Crônicas 28, verso 9, 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2, capítulo 18, verso 4 e o capítulo 20, verso 4. E concluindo, ao negligenciá-la, os israelitas foram levados a violar as condições fundamentais da conquista da terra, ou a quebrar um juramento feito em nome do Senhor, o qual eram obrigados a cumprir. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu deixo com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem de hoje é Deuteronômio, capítulo 22. Que Deus te abençoe e até o estudo de amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.